Bom dia, alunos do sexto ano. Aqui é a professora Karina. Hoje nós vamos iniciar mais uma vez a nossa videoconferência da nossa aula de hoje, tá? Do dia 29 de outubro. Então, nós iremos iniciar aí a nossa conferência, tá? Lembrando que eu falei para vocês que eu dividi o capítulo 17, tá? Que falava na aula passada, falávamos sobre agricultura familiar e hoje nós iremos concluir o nosso capítulo falando sobre agricultura patronal, tá? Lembrando que alguém aqui lembra o que é uma agricultura familiar? Lembra da aula passada? Vamos lá, gente. Quem lembra? Eu não lembro, não. Não? Nada, nada, nada? Um pouquinho. Então, o que você pode falar? Pode ser até uma palavrinha só, que você lembre sobre a agricultura familiar. Ou os demais também, tá, gente? O que vocês lembram sobre a agricultura familiar? Uma coisinha só. É que toda a família trabalha junta. Isso, muito bem, né? Então, é uma agricultura onde o trabalho ele acaba sendo, como o nome já diz, né, familiar entre a família, né? E a família toda acaba trabalhando junto, né? Como a nossa colega aí nos ajudou com essa resposta, tá bom? E hoje a gente vai falar da agricultura patronal, tá? Que eu vou compartilhar aqui a tela com vocês sobre a agricultura patronal. Tá bom? Então, deixa eu pegar aqui para a gente começar a compartilhar. Então, aí a gente vai falar um pouquinho da parte da agricultura comercial, que é a parte da agricultura patronal, tá, gente? Esse conteúdo, aí a gente pega da página 268 a 272. E aí a gente começa falando sobre essa agricultura comercial, né? Então, quando a gente fala uma agricultura comercial, o que vocês lembram? Agricultura comercial. Lembra o que essa palavra comercial, gente? De comércio. De comércio, né? Então, é uma agricultura que já não é voltada somente para a família, somente para o sustento próprio, né? Que é uma agricultura sustentável, que falávamos na aula passada, né? Mas sim, a agricultura comercial, ela vai levar o quê? Ao comércio, né? Então, ela vai te induzir à venda, né, ao consumo, tá? Então, muitas famílias, né, elas acabam produzindo muito mais do que consomem. Então, elas produzem mais e consomem um pouco menos. E esse excesso, esse excedente, né, eles acabam o quê? Vendendo, né? Então eles vendem o que sobrou para da produção, né? Para com que eles tenham o quê? Dinheiro para comprar outros produtos, tá? Ou até mesmo, né, ajudar na própria produção mesmo, algum insumo, né, alguma coisa, ou alguma máquina que venha ajudar, tá? Então, eles acabam vendendo. E isso, quando você vende para outra pessoa, né, a gente acaba denominando todo esse produto como uma agricultura comercial, que já não é mais somente o seu consumo próprio, e sim você vai comercializar aquele produto, tá? Então, quando a produção ela é voltada para abastecer os mercados consumidores, tanto nacionais quanto os mercados estrangeiros, né? Então, a gente denomina esse fato como uma agricultura comercial, tá? Que ela vai ser voltada para o mercado consumidor. Lembrando que essas atividades agrícolas, né, no campo, elas acabam passando, né, de geração em geração.
Porém, o que a gente pode observar é que os filhos, né? Antigamente, as pessoas tinham a sua plantação, né? E aquilo ia passando, né? De pai para filho, né? Os netos, todos iam trabalhando no campo. Só que hoje em dia, com a modernização, né? Com todos os níveis tecnológicos, os filhos das pessoas que residem no campo, né? Que tinha antigamente essa sucessão de atividades, né? Quando os pais faleciam, ou quando os pais ficavam mais idosos e já não podia mais trabalhar na agricultura, eles acabavam assumindo. Só que nos dias de hoje a gente começa a observar que eles já não assumem, né? São poucos os que dão continuidade a essa atividade, tá? Muitas das vezes, quem pega é apenas um filho, né, que acaba herdando, né, o filho mais velho acaba cuidando, e os demais vão seguindo outras carreiras, né? E aí vão se tornar outros membros assalariados, né, na própria Redondeza ou em outras cidades também, tá? Não só os filhos, mas também as mulheres, né? As esposas, elas também deixam de trabalhar no campo e vão trabalhar em casas de família, né? Vão trabalhar na parte dos hotéis, né? Da região, nas fazendas, nas chácaras. Então, eles começam o quê? A trocar essas atividades, né? Lembrando que eles começam a fazer essa troca aí das atividades, principalmente das atividades do campo, tá? Então, não é que isso seja uma, vamos dizer assim, professor, isso sempre vai acontecer? Não, mas é de fato o que vem acontecendo em determinadas partes, tá? Em determinados momentos, tá bom? E aí a gente fala sobre as propriedades familiares e a parte da propriedade patronal. Lembrando que a propriedade familiar, né, a gente tem 24% da área agrícola do país, né? 84% é de estabelecimentos, ou seja, de locais, né? Mesmo comércio, e 85% são de pessoas que acabam ocupando o campo. Já a propriedade patronal, a gente tem 76% de área agrícola do país, né? Ou seja, só temos 16% de estabelecimentos rurais, tá? E 25% de pessoas ocupando o campo. Ou seja, você tem mais pessoas ocupando o campo do que os estabelecimentos rurais nas propriedades patronais. Na propriedade familiar, você tem mais pessoas ocupando o campo e menos pessoas nos estabelecimentos rurais, tá? Lembrando que as propriedades patronais, elas acabam tendo aí a questão do predomínio de um patrão, né? De uma pessoa que mande, e essa pessoa acaba pagando um salário, então acaba sendo uma pessoa assalariada. A atividade patronal acaba sendo um trabalho assalariado, tá? Acaba tendo essa questão do intenso emprego de tecnologia, tá? Uma agricultura muito mais mecanizada, com o uso de muitas máquinas de produção, né? E acaba tendo, assim, geralmente eles acabam plantando, né, e colhendo um único produto específico, né? Então tem uma produção mais especial e também específica, tá? E essa produção, ela acaba sendo a larga escala, né? Ou seja, para te ajudar a vender também no mercado consumidor, seja ele mercado interno ou mercado externo, porque você pode vender dentro do seu país ou até mesmo fora do seu país. E aí a gente tem a questão da propriedade familiar, né, da parte mais diversificada, ou seja, lembrando que a atividade familiar é uma atividade bem diversificada, mais diversificada do que a patronal, porque a patronal ela pega um produto específico, né? Já a familiar não, você acaba plantando diversas coisas num único espaço, né? Então, tanto em termos de produção quanto em termos de realização de tarefa. Por quê? Na atividade patronal, se você
vai apenas ser contratado para colher, você só vai colher, né? E na atividade patronal, não. Você planta, na atividade familiar, não. Você planta, você colhe, você irriga, né? Ou seja, você faz muitas funções ao mesmo tempo. E você não tem um único tipo, né, de plantação. Por exemplo, eu vou plantar apenas alface, né? Então a minha produção é só de alface. Não. Quando você tem uma propriedade familiar, né, uma agricultura familiar, você vai plantar o alface, você vai plantar a couve, você vai plantar o tomate, né? Ou seja, você vai plantar a salada inteira que você vai comer e vai vender, né? Mas isso tudo, o quê? Dentro da sua única propriedade, tá? Já a propriedade patronal, não. Ela tem essa diferença aí como um único produto. Quem planta feijão vai plantar apenas feijão. Quem planta trigo, planta apenas trigo. Por quê? Eles vão se dedicar a um único produto. Até porque, né, eles acabam tendo um fluxo muito maior de vendas, né, de mercado consumidor, seja ele interno, que é dentro do seu espaço, ou externo, que é aí fora, que pode ser em outros estados ou até mesmo outros países, tá? Alguma dúvida, gente? Até aí, falem comigo. Não, professora, tem dúvidas. Não? Tem certeza? Tenho. Ok, então. E aí, né, essa agricultura, ela acaba sendo voltada apenas para essa atividade produtiva, como eu falei para vocês, tá? As outras não, elas acabam combinando também não só a parte da produção, como eu falei, como também a criação de gados, de peixes, né? O cultivo da própria hortaliça, o cultivo de porcos também, tá? Então, eles acabam num único espaço, fazendo com que tenha essa diversidade aí com relação à produção. Lembrando que as propriedades familiares, elas acabam tendo um caráter bem diversificado, né? Mais do que a parte da patronal, tá? Então, muitas propriedades familiares, ela acaba tendo essa diversidade, tudo isso que eu falei para vocês. E aí, elas vão ser mais produtivas do que as propriedades patronais. Por que, professora, mais produtiva? Porque elas vão produzir vários tipos de produto, né? Não apenas um único produto, tá bom? Então, vamos seguindo, gente. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre a subsistência e a parte do mercado. Lembrando que a agricultura de subsistência, ela acaba tendo o quê? Uma produção pequena, tá? Ela acaba tendo uma produção bem pequena em baixa escala, tá? Ela acaba tendo uma produção em baixa escala. E aí, né, a gente consegue observar que essa produção a baixa escala, né, acaba sendo o quê? Muito pequena, né? Que nem sempre acaba sendo suficiente para o sustento da família, tá? Já a parte da agricultura comercial, ela vai atender todo o mercado consumidor. Então, ela vai oferecer um excedente maior de produção, né? Essa propriedade familiar, né? Então, acaba tendo esse excedente. E aí, esses produtos, eles acabam tendo uma média a larga escala, tá? Que acaba tendo a propriedade patronal. Lembrando também que a agricultura comercial, ela tende a ser o quê? Mais produtiva, né? Até porque você tem maiores investimentos com relação ao capital, né? Muitas melhorias tecnológicas, além de tudo, uma mão de obra mais especializada, algo mais técnico, mais moderno para comercialização, tá? Então, isso faz com que ela venha a produzir mais. E a parte da agricultura de subsistência, ela conta apenas, né,
com o trabalho familiar, né? Então, já não tem tanta atividade assim, as pessoas já não têm tantos níveis tecnológicos, né? É uma agricultura que ela vai trabalhar com os membros da família, né? No máximo 2 ou 3 pessoas que acabam sendo de fora, sem ser da família, e eles acabam contratando só em determinados períodos, não é sempre, foi o que a gente falou na aula passada, né? Então, isso acaba fazendo com que essa agricultura de subsistência ela seja um pouco menos acelerada do que uma agricultura de mercado, né? Uma agricultura comercial, vamos dizer assim, né? E a agricultura de subsistência, ela acaba sendo praticada em terrenos menores, né? Com técnicas mais, assim, braçais, né? Nem tanto tecnológicas, tá bom? Então, a gente consegue perceber isso através do mercado consumidor, tá? E aí, gente, e aí eu falo com vocês a respeito dessa parte, dessa diferença da agricultura familiar para a agricultura comercial, né? Porque a comercial, né, ela acaba sendo voltada para o comércio, como o nome já diz. E a agricultura familiar, ela vai ser voltada para a família e a baixa escala, né, os recursos acabam sendo um pouco mais simples, né, do que os outros recursos que são utilizados, tá bom? Gente, alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Não. Não? Não, gente. Então, vou fazer a chamada, já que não ficou dúvida, tá? Vou fazer a chamada. Alguém tem alguma pergunta da outra aula, alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Qual é a página do trabalho que tem que ter para fazer aí, para tirar foto para mandar para você? Qual? Dessa semana? Naquela semana que você falou para... Da semana passada foi a página 263 e 264, tá? E dessa semana eu passei para vocês a página 271, 273. 271 e 273, as duas páginas. Aí coloca lá no portal o trabalhinho, tá? Lembrando que essa parte do trabalho é pontuada, tá, gente? Então é importante que vocês enviem, tá? Então não deixe de enviar, porque ela é pontuada também, tá bom? Vou fazer a chamada aqui. Deixa eu ver aqui. Milene, Sofia. Tô aqui. Milena Bezerra, Lívia, Isabela, Lael, Ana Clara. Cadê o Rodrigo? Saiu? Rodrigo? Eu acho que ele caiu. Ah, caiu. Beleza. Ok, então. Deixei de chamar alguém, gente? Não? Tudo certinho, então? Você falou na Clara? Você pode repetir as podcasts que é pra mandar pra você, porque pra mim o som tá bom. Tá. Qual? Dessa semana ou dessa semana? Desta semana ficamos com as páginas 271 e 273. 271 e 273, tá? Que eu já deixei essa aula lá no portal, a explicação. E tem essas páginas lá. Também tem um videozinho no próprio portal que tem vídeo atividades, tá, gente? Aí é só você clicar lá que você vai ver as páginas direitinho também, se ficou alguma dúvida, tá bom? Gente, obrigada pela participação de vocês, tá? Bom final de semana, boa semana, bons estudos, tá?